Você sente isso? É uma pressão surda no peito logo ao acordar. Uma sensação de que, apesar de estar sempre ocupado, você está apenas correndo em uma esteira que não te leva a lugar nenhum. Você olha ao redor e vê um mundo obcecado por produtividade, mas que está profundamente carente de significado. A verdade que ninguém te conta é que o propósito não é algo que você encontra. É algo que você liberta. Eu sou Max. Bem-vindo ao canal Vivendo Seu Propósito e fique com a abertura. Você não vive seu propósito hoje não por falta de sorte ou talento. Você não o vive porque foi treinado, desde o berço, para sufocá-lo em troca de uma moeda muito barata. A segurança ilusória. Nesta jornada, nós vamos demolir as camadas de mentiras que a sociedade, sua biologia e seus medos construíram ao redor da sua essência. Um dos maiores obstáculos é a romantização do propósito. Fomos condicionados por filmes a acreditar que o propósito se revela num momento de eureka, onde os céus se abrem e uma voz diz exatamente o que fazer. Muitas pessoas passam a vida esperando por esse raio. Elas dizem: quando eu descobrir meu propósito, eu peço demissão. Ou quando eu sentir o chamado, eu começo a me dedicar. A verdade revelada é: o propósito não é um destino, é uma frequência. Se você não está agindo no modo propósito agora, com as ferramentas que tem, você não o reconhecerá quando ele aparecer. Confundimos fazer com ser. Você pode ser um médico sem propósito e um zelador profundamente conectado à sua missão. O propósito é o porquê por baixo de tudo, não o que você faz. Para entender por que você está travado, precisamos olhar para o seu cérebro. Evolutivamente, você não foi projetado para ser feliz ou realizado. Você foi projetado para sobreviver. Sua amígdala, o centro do medo no cérebro, o seu propósito como uma ameaça. Por quê? Porque viver o propósito exige que você saia do rebanho. Para os nossos ancestrais, ser expulso do grupo significava morte. Hoje, essa morte se manifesta como medo do julgamento, medo do fracasso e, paradoxalmente, medo do sucesso. Viver seu propósito significa que você não poderá mais culpar o sistema ou seus pais pela sua infelicidade. Seu corpo busca equilíbrio. Sempre que você tenta dar um passo em direção ao que faz sua alma vibrar, seu sistema nervoso dispara alarmes de ansiedade. Você interpreta isso como um sinal para parar, quando na verdade é só o seu corpo tentando te manter seguro na mediocridade que ele já conhece. Agora, entramos em um terreno emocional profundo. Muitos de nós não vivemos nosso propósito por uma questão de lealdade inconsciente à nossa família. Se seus pais tiveram vidas sacrificadas, se seus avós passaram fome, ou se sua família acredita que dinheiro é sujo, ou que trabalho é só sofrimento, você sentirá uma culpa devastadora ao tentar ser feliz e próspero. Inconscientemente, você se sabota para continuar pertencendo ao clã dos que sofrem. Para viver seu propósito, você precisa pedir permissão a si mesmo para ser o primeiro da sua linhagem a ser verdadeiramente livre. Vivemos na era da distração em massa, a sociedade do cansaço, onde nos exploramos voluntariamente acreditando que estamos nos realizando. Como você pode ouvir a voz do seu propósito se seu cérebro está sendo bombardeado por dopamina barata a cada 15 segundos no celular? Sua atenção foi sequestrada. Você está usando sua energia vital para construir os sonhos de algoritmos e corporações. O propósito exige silêncio. Se você não consegue ficar 30 minutos em silêncio com seus próprios pensamentos, nunca terá profundidade suficiente para sustentar uma missão de vida. E cuidado com o propósito de palco vendido nas redes sociais. O verdadeiro propósito muitas vezes envolve suor, sacrifício e a disposição de ser ridicularizado. Vivemos numa era de possibilidades infinitas, e isso é uma maldição. Muitas pessoas não escolhem um caminho porque têm medo de perder todos os outros. Elas querem a garantia de que aquele é o propósito único e absoluto. A verdade brutal é que não existe um único caminho. Existem múltiplos caminhos onde sua essência pode florescer. Ao tentar escolher o melhor, você acaba não escolhendo nenhum. A dúvida é o assassino silencioso do destino. Muitos buscam o propósito em seus talentos óbvios, mas a verdade é que geralmente seu propósito não está na sua luz, mas na sua sombra. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente.
Você ainda não vive seu propósito porque está tentando ser perfeito, enquanto sua verdadeira potência está trancada no porão da sua mente. Sua raiva, se bem canalizada, vira o combustível para combater injustiças. Sua tristeza vira a profundidade necessária para a arte e a empatia. O sentimento de não pertencer é, na verdade, o chamado para criar um novo mundo. Pergunte-se: o que em mim eu tento esconder a todo custo para ser aceito? Muitas vezes, a sua maior esquisitice é a sua maior vantagem. Existe uma ferida em você, uma rejeição, uma perda, um sentimento de insuficiência. A maioria das pessoas passa a vida fugindo da dor. Mas o propósito nasce da ferida. O curador ferido é aquele que usa sua própria história para guiar os outros. Se você sofreu com a falta de voz, seu propósito pode ser dar voz aos silenciados. Se enfrentou o caos financeiro, sua missão pode ser ensinar liberdade financeira. Enquanto você olhar para sua dor como um erro do destino, você será uma vítima. No momento em que você a olhar como uma ferramenta de serviço, encontrará seu propósito. A pergunta muda de por que isso aconteceu comigo para quem eu posso ser a solução, já que eu sobrevivi a isso. Você não vive seu propósito porque está muito ocupado mantendo um personagem construído para agradar os outros. O ego é viciado em validação. O propósito é um compromisso com a verdade. E frequentemente a verdade e a aprovação social caminham em direções opostas. Viver o propósito exige que você esteja disposto a ser o vilão na história de alguém. A liberdade começa no momento em que a opinião alheia perde o poder de ditar o seu próximo passo. Para que seu eu real nasça, seu eu de palco precisa morrer. Esse desconforto é o sinal de que você está no caminho certo. A segurança é a maior inimiga da liberdade. Muitos estão presos em gaiolas de ouro, empregos que pagam bem o suficiente para não sair, mas que os matam por dentro. O propósito exige risco. O ser humano só cresce sob tensão consciente. Você ainda não vive seu propósito porque escolheu a conveniência em vez da convicção. E a prontidão é uma mentira. Você nunca estará pronto para seu propósito, porque ele é maior que você. A preparação acontece no campo de batalha, não na biblioteca. Esta é talvez a verdade mais impactante. Seu propósito não é para o seu próprio prazer. É sobre como você serve a vida. O ego pergunta: o que o mundo pode me dar? O propósito pergunta: o que eu tenho que o mundo precisa? Quando você tira o foco de si mesmo e coloca na contribuição, a ansiedade diminui. Porque um coração focado em servir não tem tempo para se perder em neuroses. Você diz que não sabe qual é o seu propósito. A verdade é que você sabe, mas não confia no que sabe. O medo é barulhento. Ele grita: você vai passar fome. Todos vão rir de você. A intuição é um zumbido, uma sensação visceral. Ela não oferece garantias, apenas uma certeza silenciosa de que este é o caminho. Se você esperar que seu propósito seja logicamente impecável antes de dar o primeiro passo, você morrerá com um projeto na gaveta. Negar seu propósito tem um custo. O corpo é o palco da alma. O burnout muitas vezes não é excesso de trabalho, mas excesso de trabalho vazio. A ansiedade e a depressão, em muitos casos, são sinais de uma vida que perdeu a conexão com o sagrado. A depressão pode ser uma pressão profunda da alma, te empurrando para baixo, para que você pare de correr na direção errada. O maior arrependimento de pessoas no fim da vida não é o que fizeram, mas o que não fizeram, por medo do julgamento alheio. Então, vamos ser práticos. Não vou te dizer para largar tudo. Isso é irresponsabilidade. Seu propósito deve começar como um movimento de guerrilha. Das 8 horas às 18 horas, você paga as contas. Das 19 horas às 22 horas, você constrói seu império de significado. Simplifique sua vida. Quanto menos você precisar de luxos para anestesiar sua dor, mais rápido será livre para arriscar no que importa. A verdade foi revelada. Você não vive seu propósito porque prefere a segurança ao risco. Porque prefere o aplauso da multidão à paz do seu travesseiro, porque tem medo da sua própria sombra, e porque acredita que tem todo o tempo do mundo. Vulcanal, o tempo é o único recurso não renovável. O propósito não é um troféu na linha de chegada. É o sangue que corre nas veias de quem decidiu que não aceitará uma vida menor do que aquela que é capaz de viver. A porta da sua gaiola está aberta. Ela sempre esteve. O que te mantém lá dentro
Não é o cadeado, é o medo de voar em céu aberto. A pergunta é: o que você vai fazer no próximo minuto, agora que você sabe a verdade? Obrigado por assistir. Se este vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir isso, e se inscreva para mais conteúdo como este. Até a próxima!